Aqui nós vamos então trabalhar algumas questões para você se antenar. Primeira questão: você tem hérnia ou não? Bom, toda pessoa que tem lombalgia, que tem uma dor na coluna, seja lombar, torácica ou cervical, toda pessoa que tem dor, essa pessoa não necessariamente terá hérnia, tem hérnia. As dores não são por hérnia, você tem dor. A hérnia pode provocar dor, mas nem sempre as dores lombares são por uma hérnia. Agora, toda pessoa que sofre dor lombar crônica, dor lombar prolongada, seja lombar, torácica, cervical, nós estamos aqui numa temática onde estamos falando de lombalgias e estamos falando agora de hérnia. Então, toda pessoa que tem dor lombar prolongada, essa pessoa fatalmente terá uma hérnia de disco. Mas por quê? Como se origina uma hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco não é o fator causador, a princípio, da dor, mas a hérnia de disco chegará a um ponto que causará dor. Mas é muito importante pensarmos duas coisas. Primeiro, existe hoje uma altíssima incidência de pessoas com hérnia de disco, pessoas jovens, pessoas muito jovens com hérnia de disco. Esse é um ponto, altíssima incidência de hérnia de disco. Segundo ponto importante, que você tem que se atentar e que ninguém fala para você: o que causa a hérnia de disco? O que faz iniciar esse mecanismo gerador de hérnia de disco, esse mecanismo gerador de rompimentos nas paredes do disco intervertebral? Bom, algumas questões. Primeira questão: as fraquezas musculares da coluna. Os principais estabilizadores, os principais fortalecedores, equilibradores da sua coluna são seus músculos. Se você não faz exercícios físicos, se você não caminha, se você vive muito tempo sentado, se você é muito sedentário, saiba, você vai ter músculos fracos, fraquíssimos. Você vai ter falhas posicionais articulares na coluna. Essas falhas posicionais articulares vão gerar tantos desajustes em você que fatalmente vai gerar muita tensão nas paredes desse disco, e aí sim começa a rachadura nessas paredes. Principalmente pessoas que vivem muito tempo sentadas e são sedentárias. Então fique antenado. Se você é preguiçoso, olha, um sintoma de uma pessoa que vai ter um hérnia de disco. Pessoa preguiçosa, pessoa sedentária, sabe? Aquela pessoa que tem preguiça de fazer qualquer tipo de exercício. Eu não faço exercício. Se eu fizer exercício, eu morro. Claro, não tem resistência nenhuma. Está sedentário, está ficando mufino, está ficando todo fraco. Tem preguiça até de se levantar. Tudo incomoda. Então você já está sentindo aí as repercussões desse mal chamado sedentarismo. Bem, o terceiro ponto importante, o primeiro ponto que eu falei importante existe uma altíssima incidência de hérnia de disco hoje em pessoas jovens. Segundo, você tem que se antenar aos fatores causadores. Então existem fatores causadores: sedentarismo, falta de exercício, não beber água, posturas inadequadas, traumas, sofreu queda, sofreu algum acidente e aí gerou falhas posicionais duradouras. O que falhas posicionais duradouras são essas? Essas falhas posicionais articulares duradouras são aquelas falhas ocasionadas durante um trauma. Ou você tem uma cirurgia, mulher, por exemplo, cesariana, retirada de útero, isso causa tanta repercussão para a sua coluna, isso que eu digo, processo cicatricial vicioso,
que isso gera espondilolistese, vamos falar depois sobre espondilolistese, causa hérnia de disco. E aí você começa a evoluir com dores e mais dores. Por quê? Por causa da hérnia de disco? Não, por causa das falhas posicionais duradouras. O que são essas falhas posicionais duradouras? Em razão de traumas, em razão de cicatrizações cirúrgicas, em razão de posturas inadequadas, em razão de sedentarismo. As suas articulações que têm um jogo articular para frente, para trás, roda, inclina, ela vai perdendo esse jogo articular. Ela fica presa em um desses ângulos de jogo articular. Tem vértebra que fica presa, inclinada para frente, você inclina para trás, ela não vai, você sente dor. Isso chama-se posição viciosa duradoura, chamado bloqueio articular. E tudo se origina daí. Se você for procurar um fator originador de sua hérnia de disco, a gente vai viajar aqui. Esse é o meu papel, fazer essa viagem para descobrir como esse corpo se comportou durante os 10 últimos anos, os 20 últimos anos, fazendo com que você chegasse nesse estágio em que você está de ter uma hérnia de disco. Então tudo começou com sedentarismo, comidas inadequadas, inflamáveis, pouca água, pouca hidratação, processos cirúrgicos, uma queda, um tropeção, um acidente de moto, carro, bicicleta, árvore, avião, acidentes. E aí geram falhas posicionais articulares, essas que os médicos não descobrem, não sabem, não é da alçada deles. Fazer o quê? E aí você vive nas drogas até bombardear o seu corpo. Drogas é uma bomba atômica para seu corpo. Você pensa que está tratando e tudo é uma mera enganação. Não resolve bolhufas e bolhufas de nada. Porque tudo é um mero paliativo sintomatológico. Não é isso que você precisa. Você precisa saber como resolver esse pepino. E por isso estamos aqui, ajudando você. Bom, uma vez que você adquiriu hérnia, uma herniação, a tendência natural dessa herniação, se você não fizer nada, a tendência natural é você sentir uma cronicidade da dor e do processo degenerativo. Essa hérnia, a tendência dela é piorar, e como se não bastasse, você vai produzindo outras hérnias, porque o seu corpo está num ciclo produtivo de hérnias, de herniação. Foi ativado o gatilho que produz hérnias. Eu tive um cliente que tinha 13 hérnias. Você sabe o que é uma pessoa ter 13 hérnias? 5 mais 3. 13 hérnias numa coluna só. É demais. Por incrível que pareça, eu posso dizer que 95% das pessoas que têm hérnia, 95% das pessoas que têm hérnia, de cada 100 pessoas, de cada 100 pessoas que têm hérnia de disco, 95 não sente dor por hérnia. O fator causador da dor não é a hérnia. Mas o médico falou, o médico te dá o paliativo ali para passar a sua dor, ele não resolve o seu problema. A tônica do médico é remédio, a tônica do médico é mais drogas, não resolveu, vamos para infiltração, não resolveu, vamos para faca, vamos para peixeira, vamos para cirurgia. Essa é a tônica do médico, nada contra, cada macaco no seu galho. Nada contra. É o que eles sabem fazer. É o que eles aprenderam a fazer. Se isso é insuficiente, aí é porque eles não sabem o que é suficiente. Paciência. O que eu quero te dizer é que seu problema de dor não resolve com drogas. Seu problema de dor não resolve com infiltração. Seu problema de dor músculo-esquelético não resolve com cirurgia.
Não estou desclassificando o médico, estou dizendo que ele sabe tratar com drogas, infiltração e cirurgia. E estou dizendo que o seu tratamento de um problema musculoesquelético não se resolve com droga, com infiltração, com cirurgia. Nada de desclassificar médico aqui, mas você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que saber o que verdadeiramente resolve o seu problema. E eu estou aqui te sinalizando os fatores originadores da hérnia para que você possa então dizer: agora eu sei mais ou menos me tratar. Bom, eu falei que uma vez que você tem hérnia, a tendência é evoluir. Uma hérnia simples se tornou uma herniação grande, que se tornou uma hérnia extrusa e que por fim se tornou uma hérnia sequestrada. Aí sim, essa hérnia sequestrada, ela é cirúrgica. Mas como reverter um quadro de hérnia? É possível reduzir uma hérnia? É possível sim. Aí você precisa descobrir os fatores causadores, como que está se comportando o seu corpo, para começar agora nesse trajeto de involução da sua hérnia, de melhora da sua hérnia. Lá no meu canal no YouTube tem um vídeo, você vai lá no meu canal, Viva com Propósito /Edson Barbosa, ou você coloca lá o nome no YouTube Edson Barbosa, e aí você vai observar lá vários vídeos meus. Você vai observar que lá no YouTube tem uma outra pessoa com o nome Edson Barbosa, parece que é da área de economia, alguma coisa assim, um motivacional. Então, Edson Barbosa, você já vê a minha cara, você já vê o meu rosto. Então, você coloca lá Edson Barbosa, ou Viva com Propósito, é o meu canal. E lá na playlist Exercícios Terapêuticos, tem um exercício para lombalgia e um exercício específico para hérnia de disco. Isso, no caso, coluna lombar. Mas se você tem alguma outra situação de algum outro tipo de hérnia, você pode mandar uma mensagem para nós e a gente pode estar lhe auxiliando. O meu papel hoje é poder ajudar as pessoas a melhorar os seus quadros de dor, não importa a razão dessa dor. Mas o fato é que é possível melhorar. Você não está condenado a viver com dor eternamente. Você só precisa saber como tratar, como resolver. Uma vez que você tem uma hérnia de disco, você, se não cuidar, vai evoluir, até chegar o momento que você poderá ficar inválido numa cama. Porque intervenção cirúrgica não acontece rapidamente. Claro, a grande maioria das hérnias de disco, eu posso dizer com segurança, 99% das hérnias de disco não precisa nunca de cirurgia. Não precisa nunca de cirurgia. 99%. Então, aqueles casos que fazem cirurgia é porque não conhece outra terapêutica.